comprometido, eu e meu amigo estamos aqui para conversar com você sobre as diferentes maneiras de se entender a dor. Eu gostaria que você tivesse todo o tempo possível, vou até te deixar mais à vontade para falar um pouquinho a maneira que você entende a dor. Eu sei que você admira uma pessoa profundamente, eu queria que você falasse para o pessoal um pouco. Fica à vontade. Oi! Esse cara aqui é meu amigo mesmo. Mas eu vou falar uma coisa. Ele é um chato. Sabe, eu tenho estudado dor há um bom tempo. Há muito tempo atrás, em um país muito distante e influente, existia um rapaz muito estudioso. Ele acordava cedo e dormia tarde. Estudava quase de tudo. O nome dele era René Descartes. Ele é fantástico. Ele costumava palpitar em diferentes assuntos sobre o universo, existência da vida, matemática, física e sobre aquilo que eu mais gosto, o funcionamento do corpo humano. Esse rapaz ele era tão interessado que ele abria cadáveres para estudá-los. Um dia, com um cadáver na sua frente, de repente, ele percebeu que existiam células nervosas ligando as diferentes partes do corpo até o cérebro. Para aquela época, essa maneira de pensar a dor, que estímulos físicos como temperatura, estímulos mecânicos, estímulos elétricos, estímulos químicos, entravam em contato com uma parte do corpo e eram levados pelas células nervosas até uma área específica de dor no cérebro, foi simplesmente revolucionária, fantástica. Ele fez sucesso e influenciou a maneira de pensar a dor. A partir daí, porque antes disso, as pessoas acreditavam que a dor era causada e persistia pela presença de espíritos malignos. Espíritos malignos! Isso mesmo, malignos! Ninguém tinha falado de uma maneira tão racional como ele. Por isso, eu amo René Descartes. Ele é fantástico. Olha, realmente, René Descartes foi muito importante, porque a maneira que ele pensou sobre a dor influenciou muitas das intervenções a partir daquela época. Porque essa maneira de pensar a dor pressupunha que a dor existia e persistia única e exclusivamente por uma alteração na estrutura do corpo. Algum problema mecânico está acontecendo em alguma parte do corpo que faz a pessoa ainda sentir dor. Dessa forma, nós começamos a realizar uma série de intervenções para corrigir as alterações mecânicas. Então, ficamos empolgados para fazer exames de imagem, para enxergar o que está acontecendo dentro do corpo. Qual é a alteração que está existindo dentro do corpo? Então, começamos a desenvolver raio-x, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, tudo para enxergar alguma coisa errada lá dentro. A partir daí, dessa maneira de pensar, desenvolvemos procedimentos cirúrgicos cada vez mais refinados, anestesias para poder facilitar a cirurgia. Muitas coisas a partir dessa maneira de pensar começaram a surgir e importantes para o nosso dia, para a nossa vida. Técnicas de terapia manual foram desenvolvidas, exercícios terapêuticos foram desenvolvidos. Agora, uma coisa interessante é que, às vezes, técnicas de terapia manual, no local onde a pessoa sentia dor, não funcionava. Mas, por conta da valorização dos aspectos mecânicos e estruturais, começamos a imaginar que, se nós intervirmos em áreas distantes, próximas ou distantes daquele local de dor, alguma melhora poderia acontecer. Se uma pessoa estava com uma dor no joelho, e eu mexo no joelho e não altera a dor da pessoa, eu mexo um pouco no pé,
um pouco no quadril. Por quê? Porque, de alguma forma, mecanicamente, elas estão relacionadas. Essa maneira de pensar de René Descartes foi realmente fantástica e nos fez desenvolver muitas intervenções. Agora, uma coisa que acontecia muito naquela época, se um paciente chegasse na sua frente, no consultório médico, era o seguinte: o profissional da saúde, médico, fisioterapeuta, tinha que encontrar alguma alteração estrutural para justificar a persistência da dor daquela pessoa. Se ele não encontrasse, a pessoa estava ficando louca. Essa maneira de pensar foi, aos poucos, se mostrando limitada. Limitada. Limitada nada, rapaz! O que você está falando? René Descartes é demais! Ele descobriu que toda dor é causada por algum problema que está acontecendo no corpo. Por causa dele, a gente fez um monte de exame e descobriu a presença de hérnia de disco em pessoas que têm dor na coluna lombar. Descobrimos artrose. Descobrimos muitas outras coisas, desidratação do disco. Tantas coisas que aparecem no exame de imagem e que podem fazer a pessoa sentir dor. Como que você explica isso, rapaz? É melhor não contrariar. É verdade, você está certo. Nós começamos a achar muitas coisas. Hérnia de disco, artrose, osteófitos, né? Começamos a dar até nomes estranhos, como bico de papagaio. E tudo isso aparece realmente nos laudos dos exames de imagem. Mas você sabe de uma coisa? Quem é que garante que aquilo que a gente está vendo no exame de imagem é aquilo que está fazendo uma pessoa continuar sentindo dor? Não é possível afirmar isso. De tanto exame, realmente, como você falou, de tanto exame que a gente continuou fazendo, a gente começou a descobrir algo fantástico. Que existiam pessoas que apresentavam todas essas alterações que você disse no exame de imagem, da coluna lombar, por exemplo, e que não apresentavam nenhum tipo de sintoma de dor. Nós começamos a descobrir que pessoas que às vezes apresentavam algum tipo de alteração grande, mas sentiam uma dor bem pequenininha. Pessoas que não apresentavam nenhuma alteração, mas sentiam dor. Existiam incongruências acontecendo. E hoje em dia a gente não pode acreditar que aquilo que aparece no exame é a fonte principal da dor daquela pessoa. Você sabe que, muito recentemente, alguns pesquisadores analisaram mais de 3.000 pessoas que não tinham dor nenhuma na coluna vertebral. Avaliaram também os seus exames de imagem. E eles perceberam algo incrível. Que, por exemplo, cerca de 30% das pessoas com 20 anos de idade apresentavam aquilo que nós damos o nome de hérnia de disco. Lembrando que essas pessoas não tinham nenhum tipo de dor na coluna. E essa porcentagem foi aumentando ao longo de tempo de vida. 40% daquelas pessoas de 30 anos de idade, que não tinham dor nenhuma, apresentavam hérnia de disco. 50% daquelas com 40 anos de idade apresentavam hérnia de disco, sem dor nenhuma. 60% daquelas com 50 anos de idade apresentavam hérnia de disco, sem dor. Pra você ter uma ideia, 84% das pessoas com 80 anos de idade tinham hérnia de disco e não estavam sentindo dor. Essa é uma pesquisa fantástica, recente, que mostra que as informações que um paciente lê ou o profissional da saúde lê no exame de imagem não necessariamente é a responsável pela presença da dor de uma pessoa. Hoje em dia, para você ter uma ideia, os maiores pesquisadores no assunto, eles recomendam não direcionar o paciente para fazer exames de imagem quando se tem uma dor na coluna lombar, por exemplo. Porque na maioria dos casos,
para você ter uma ideia, 95% ou mais das pessoas com dor na coluna lombar, não é possível justificar a sua dor olhando no exame de imagem, por alguma alteração estrutural. Portanto, hoje em dia não se recomenda fazer exame de imagem na maioria das pessoas com dor lombar. Eu sei que pode ter uma aflição intensa no paciente em querer saber e talvez supor que existe realmente alguma coisa errada, porque por que essa dor existe? Mas é mais interessante não realizar exame de imagem, porque não vai ajudar muito na intervenção, não vai ajudar muito no resultado terapêutico. Sabe, fizeram uma pesquisa mostrando que profissionais da saúde que veem os exames de imagem dos pacientes não têm melhores resultados daqueles profissionais da saúde que nem olham os exames de imagem dos pacientes com dor na coluna lombar. Portanto, a gente não precisa dos exames de imagem nas mãos, ou a gente não precisa das informações estruturais vistas por uma foto para poder realizar um bom trabalho em pacientes com dor na coluna lombar. Eu posso dizer para você que a minoria das pessoas com dor na coluna lombar, menos de 5%, podem se beneficiar com o exame de imagem. E existem sinais clínicos muito claros de quando realmente o profissional da saúde deve encaminhar o paciente para realizar um exame de imagem, uma ressonância magnética, tomografia. Isso é interessante, mas eu fico imaginando, eu vou num profissional da saúde com uma dor na coluna e ele nem pede um exame para ver o que está acontecendo nas minhas costas? Eu acho que isso seria um desleixo. Eu também acho. Eu entendo a sua aflição. Eu mesmo acho que talvez pensaria isso se eu não soubesse de alguns pontos. É muito importante o profissional da saúde fazer um bom exame clínico. Porque um bom exame clínico, esse sim, interfere no resultado terapêutico. Tocar no paciente, fazer alguns testes, palpar, fazer perguntas, entender o que piora, o que melhora, quais são as situações, o contexto, conversar com o paciente, olhar no olho do paciente, entender profundamente o que está acontecendo. E mesmo assim, fazendo tudo isso, pode faltar alguma coisa. Sabe o que falta? Não é que falta o exame de imagem, falta a explicação do que está acontecendo com o paciente. Porque o exame de imagem, de alguma forma, satisfaz a sede do paciente em saber o que está acontecendo. Mas é possível satisfazer a necessidade do paciente em saber o que está acontecendo de muitas outras formas mais eficientes. Faz sentido. Mas, afinal, o que faz a pessoa sentir dor na coluna lombar? Como é que o profissional pode explicar para o paciente o que está acontecendo com ele e justificar a presença e a persistência da dor?